Bom, galera, então agora eu trago aqui um tópico para vocês com alguns exemplos aqui para a gente praticar e aprender a diferenciar as vozes verbais. Qual vai ser o procedimento que a gente vai realizar? Vamos lá, primeira frase aqui, ó. O gato e rato feriram-se. Primeiro passo, identifica o verbo. Por quê? Para identificar o sujeito, você precisa saber a voz verbal. Voz verbal, verbo. Você vai encontrar a voz verbal no verbo. Ok? Então vamos lá. Na voz passiva analítica, eu tenho uma locução verbal. Na voz passiva sintética, eu tenho a partícula ser e não sei quem pratica a ação. Na voz reflexiva, eu tenho os pronomes reflexivos, que dentre eles está o ser, né? Mas eu sei quem praticou a ação, ok? Então aqui, ó, feriram-se. Opa, tem a presença do ser. Tem a presença do ser. Eu sei quem praticou a ação? Sei, gato e rato. Eles praticaram a ação. Então, a partir disso, eu já descarto a voz passiva sintética. Não pode ser voz passiva analítica, porque não tem locução verbal aqui. Não pode ser voz passiva sintética, porque na voz passiva sintética eu não sei quem praticou a ação. E aqui eu sei quem praticou a ação, ok? Então, e eu tenho uma ideia de reflexibilidade. Só pode ser o quê? Voz reflexiva, ok? Então, eu estou na voz reflexiva. Onde esse pronome aqui ele vai ser o quê? Reflexivo ou recíproco? Recíproco. Por quê? Dois animais. Ok? Então, na voz reflexiva, pratica e sofre. Quem praticou e sofreu? Gato e rato. Sujeito. Então, você vai resolver essas questões por eliminação. Vai olhar para o verbo e ir eliminando ali as possibilidades e identificar a voz verbal. Ela olhou-me. Aqui, ó. Ela olhou. Ok? Ela olhou. Não pode ser voz passiva analítica, porque não tem locução verbal. Não pode ser voz passiva sintética, porque eu não tenho a partícula ser. Pode ser voz reflexiva? Tem uma ideia de reflexibilidade? Ela olhou ela mesma? Não. Então não é voz reflexiva, é voz ativa. Por quê? Foi o que sobrou. Foi o que sobrou. Então é voz ativa. Ok? Voz ativa. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação ou fala algo sobre ele. Aqui está praticando a ação, que é ela. Ela é o meu sujeito. Ok? Não se fabricam mais produtos de grande durabilidade. Verbo, fabricam. Verbo fabricar. Ok? Opa, vamos lá. Eu tenho a partícula C ali, ó. Professor, por que a partícula C, neste caso, apareceu antes do verbo? Porque a gente tem uma palavra negativa. Caso de próclise, ok? Só por causa disso, tá? Caso de próclise. Então, tem a presença da partícula C. Não pode ser voz passiva analítica, porque não tem locução verbal. Pode ser voz passiva sintética e pode ser voz reflexiva. Voz ativa não pode ser, porque voz ativa não há a presença da partícula C ali, né? Então, vamos lá. A ideia de reflexibilidade? Não. Eu sei quem praticou a ação? Não se fabricam mais produtos de grande... Não sei quem praticou a ação. Então, o quê? Voz passiva sintética. Eu vou colocar aqui, ó. Voz passiva sintética. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Quem está sendo fabricado? Quem não foi fabricado? Mais produtos de grande durabilidade. Então, isso tudo aqui, ó, é o meu sujeito, ó. Mais produtos de grande durabilidade. Isso tudo aqui é o meu sujeito. Ok? Vamos lá. De madrugada, viram vultos brancos. Eles viram vultos brancos. Não sei quem são eles. Ok? Não sei quem são eles, mas sei que o verbo está na terceira pessoa do plural. Eles viram vultos brancos. Verbo. Viram. Verbo ver. Bom, não pode ser voz passiva analítica, porque não tem locução verbal. Não pode ser voz passiva sintética, porque não tem a partícula passivadora ser. Não pode ser voz reflexiva também, porque não tem uma ideia nem de reflexibilidade, nem de reciprocidade. Então sobrou o quê? Voz ativa. Voz ativa. E o sujeito, professor? O sujeito é ele, só que eles, né? Eu não sei quem são eles, então seria um sujeito indeterminado. Eu não sei quem são eles, mas sei que é voz ativa, ok? Seu coração verá minhas dores. Verá. Não pode ser voz passiva analítica, porque não tem locução verbal. Não pode ser voz passiva sintética, porque não tem partícula C.
E não pode ser voz reflexiva, porque não tem ideia de reflexibilidade. Então o que sobrou? Voz ativa. Voz ativa, sujeito de praticação. Quem está praticando a ação? Seu coração. Sujeito. Já não se vê em locomotivas nas estações. Verbo. Vem. Tem a presença da partícula C. Pode ser. Não pode ser, né? Voz passiva analítica, porque não tem locução verbal. Não pode ser, pode ser voz passiva sintética, porque temos ali a presença da partícula C. Pode ser voz reflexiva, né? E aí, eu sei quem está praticando a ação? Não se vê em locomotivas nas estações. Não sei quem está praticando a ação. Então só pode ser o quê? Voz passiva sintética. Porque na voz passiva sintética, além de não saber quem está praticando a ação, eu tenho a presença da partícula C. Então, ó, na voz passiva o sujeito sofre ação. Quem não foi visto? Quem já não é visto? Locomotivas. Sujeito. Ok? As locomotivas já não são vistas nas estações. Aquela senhora levou um tombo. Verbo, levar. Bom, não pode ser voz passiva analítica, não tem locução verbal. Não pode ser voz passiva sintética, não tem a presença da partícula C. Não pode ser voz reflexiva, porque não tem uma ideia de reflexibilidade. Então sobrou o quê? Voz ativa. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Quem praticou a ação de levar o tombo? A senhora. Quem levou o tombo? A senhora. Aquela senhora. Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido aí. Nós vamos sempre fazer assim, por eliminação. Tá bom? Daqui a pouco eu volto pro próximo tópico. Valeu! Fala, galera, beleza? Agora nós vamos ver um vídeo, né? Ensinando vocês a passar da voz ativa para passiva ou da passiva para ativa, tá? Ou fazer o caminho para lá ou para cá, tá bom? Bom, qual o principal ponto, galera? É claro que nós vamos tratar aqui da voz passiva analítica, que é o mais comum, analítica. O principal caso é você manter o tempo verbal. Vamos lá, se na sua voz ativa o seu verbo está no presente, na sua voz passiva analítica, né, porque você tem a locução verbal, o seu verbo auxiliar ele tem que estar no presente. Você tem que manter isso. Então olha aqui, ó, o vendedor vendeu o carro. O verbo é o verbo vender. Qual tempo verbal está isso aqui? Boa. Pretérito perfeito do indicativo. Show. Quando você for passar esta frase para a voz passiva, você sabe que você vai ter como característica a locução verbal, né, na voz passiva analítica. O seu verbo auxiliar ele tem que estar neste tempo verbal. E o seu verbo principal, né, da locução vai estar no particípio, como sempre, tá? Então, o primeiro ponto, eu vou tratar do verbo. O verbo auxiliar, o verbo ser nesse caso, tá? Então, ó, pretérito perfeito, verbo ser no pretérito perfeito, aqui, ó. Verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. Esse é o verbo principal. Então, qual o particípio de vender? Vendido. Ok? O verbo ser aqui, ó. O verbo ser. Como é que é o pretérito perfeito do verbo ser? Fala aí. Foi, né? Ele foi. Eu fui, tu foste, né? No caso aqui, né? Foram, que a gente vai precisar dele no plural. Já vou explicar por quê. Foram, ok? Foram. Eles foram. Porque o próximo passo é inverter o objeto e sujeito. Esse aqui é o objeto direto. E esse aqui é o sujeito da voz ativa, ok? Você faz essa análise. Quando você for passar, né, na voz passiva, o sujeito sofre ação. Então, quem vai sofrer a ação de ser vendido? Os carros. Então, vou colocar aqui, ó, os carros. Os carros. Por isso que eu botei no plural, porque o verbo vai concordar com o sujeito. O sujeito está no plural, então o verbo tem que estar no plural. Os carros foram vendidos. Agora a gente vem com o agente da passiva, aquele cara que pratica a ação na voz passiva. O agente da passiva é o sujeito da voz ativa, o vendedor. Que aí a gente vai usar a preposição por, né? Que vai ficar pelo, que é a preposição por mais o artigo o, pelo vendedor. Ok? Então, ó, os carros foram vendidos, né? Plural.
pelo vendedor. Agora, ó, como está na voz passiva analítica, o sujeito sofre ação. Ok? Locução verbal característica da voz passiva analítica e o agente da passiva. O cara que age na voz passiva. Ok, galera? Então você sempre tem que ficar ligado principalmente nisso. Principalmente no verbo. Se eu fosse fazer o caminho contrário, só tem essa frase aqui. Tem a locução verbal característica. Qual o tempo verbal dessa locução? Opa, o verbo ser está no pretérito perfeito. Então, quando eu for passar para a voz ativa, o verbo principal, né, que é o verbo vender, ele tem que ficar no pretérito perfeito indicativo, ok? Então, fica ligado nisso, que é o que a gente tem em cima. O verbo principal no pretérito perfeito. E aí você inverte, né? O que é agente vira sujeito e o que é sujeito da voz passiva vira objeto. Vamos a outro exemplo aqui, ó. Os desordeiros quebraram, né? Quebraram a paz. Verbo, quebrar. Show, quebraram, eles quebraram. Qual é o tempo verbal disso aqui? Eles quebraram. Isso aí, pretérito perfeito. Do indicativo. Ok? Então, ó, eu tenho na voz passiva analítica a locução verbal característica, né? Eu já sei que o meu verbo principal ele vai estar no particípio, então aqui, ó, vai estar no particípio quebrados. Quebrado. Quebrado. Aí, a seu verbo auxiliar, que é o verbo ser, ele tem que estar no mesmo tempo verbal que o verbo principal lá. Pretérito perfeito. Como a paz, né, vai virar sujeito, é foi. Singular, foi. Já vira esse cara aqui, que é o objeto aqui, ó. Vira sujeito lá. A paz. Ok? A paz. E esses caras vêm pra cá antes dele com a preposição por. Pelos desordeiros. Pronto, formei a voz passiva analítica. Ok? Então, ó, verbo principal no particípio. O que era objeto virou sujeito. O que era sujeito virou agente da passiva. Vou colocar isso aqui, ó. Agente da passiva. Ok, galera? Então ficou assim, tá? Respeitando todos os critérios, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Daqui a pouco eu vou voltar com outros exemplos para a gente fazer junto.